Olá pessoal, vamos continuar o nosso estudo a respeito das frações, tá? Fazendo algumas atividades do Caderno do Aprender Sempre, volume 3, e as atividades que nós vamos fazer aqui, elas estão nessas páginas 43, 44, 45 e 46 do volume 3, hein? Claro, do sexto ano, que é o ano que você está. Então, primeiro nós vamos fazer atividade 2, que está na página 43, ok? A mãe de Carlos fez uma pizza de calabresa e a dividiu em 10 pedaços iguais. Carlos comeu 2 pedaços dessa pizza. Represente na forma fracionária e decimal a quantidade de pizza que Carlos comeu. Então, note que aqui você tem uma pizza que está dividida em 10 partes. Agora, o que é importante? Que são 10 partes iguais. Então, cuidado que todas as vezes que você estiver falando de fração, você não está falando de uma divisão em partes quaisquer. Você está falando de uma divisão em partes iguais. As partes precisam ser divididas igualmente, 10 partes iguais, ok? Eu coloquei esse para e pensa aqui porque você pode agora parar um pouco o vídeo, tentar responder todas as questões dessa atividade 2 e depois você retoma, prossegue assistindo esse vídeo para ver se você conseguiu resolver as questões ou não, ok? Para fazer a correção. Eu vou continuar aqui. O que foi pedido para se fazer nesse problema? Então, o item A não tem conta para fazer. O item A é para ver se você entendeu o que foi pedido, tá? O que foi pedido é o seguinte, para você representar a quantidade de pedaços que o Carlos comeu de duas maneiras, usando fração, que é a forma fracionária, e usando o número decimal, que é a representação decimal da fração, que vai representar a quantidade que Carlos comeu. Então, aqui o que era solicitado no problema foi pedido para representar a quantidade de pizza que Carlos comeu de duas formas, a forma fracionária e a forma decimal, ok? Item B. A pizza foi dividida em quantos pedaços? Todos os pedaços são do mesmo tamanho? Aqui também é uma pergunta bem simples. A pizza foi dividida em... É só você contar aí no desenho quantos pedaços tem a pizza, tá? Foi dividida em 10 pedaços, ok? E todos os pedaços são do mesmo tamanho? Sim, são do mesmo tamanho, porque quando você está falando de frações, os pedaços são do mesmo tamanho, né? Então, a pizza tem 10 pedaços e sim, todos são do mesmo tamanho. Agora vamos para o item C. Quantos pedaços da pizza Carlos comeu? Carlos comeu 2 pedaços. Então, Carlos comeu 2. Tá? Até agora as questões elas são muito simples. Está percebendo isso? Agora nós vamos falar da fração, ok? Item D. Com base na informação acima, represente na forma de fração a parte da pizza que Carlos comeu. Então, lembre-se que a fração tem duas partes. O numerador, que é o número que fica em cima, e o denominador é o número que fica embaixo. Então, cuidado, porque eu já percebi através da correção de algumas atividades passadas que tem alguns alunos que estão confundindo o numerador com o denominador. Então, o denominador é quem fica embaixo. E qual o significado do denominador? Ele vai representar a quantidade total de partes em que foi dividido o seu inteiro. O inteiro nosso aqui é a pizza. Ela foi dividida em 10 partes iguais. Então, 10 vai ocupar a posição do denominador. O 10 vai ficar embaixo. E o 2, que é o numerador, em cima. Então, a fração que representa a quantidade comida aí da pizza por Carlos é esta. Como que nós lemos essa fração? 2 décimos. 2 décimos. Qual é o número decimal que representa essa fração? Se você fosse escrever em decimal, seria 0,2, porque o 0,2 nós lemos como 2 décimos também. 0,2 seria um número decimal, e aqui você tem a representação do 2 décimos na forma de fração, tá? 2 décimos. Então, note, se você não percebeu ainda, que quando os denominadores da fração são 10, nós lemos décimos. Quando é o 100, nós lemos centésimos. Quando é o 1000, nós lemos milésimos. Fica muito mais fácil de você transformar a fração em número decimal. Então, note que 2 décimos é fácil você transformar em decimal. Ficaria o 0,2, porque tem a mesma leitura que essa fração. Os dois números têm a leitura 2 décimos.
Então, frações que têm o denominador 10, 100, 1000 são muito mais fáceis de você transformar em números decimais, tá? Item E. Cada um dos pedaços da pizza corresponde a 10 centésimos. Como que eu leio esse número? 10 centésimos. Corresponde a 10 centésimos? Isso corresponde a que fração da pizza? Justifique. Então, nós vamos fazer alguns cálculos aqui para entender isso daí melhor. Primeiro, que eu já disse para você que esse número aqui é o quê? Como que eu leio? Se ele tivesse lá na nossa tabela de quadro de classes e ordens. Esse 0 estaria ocupando a posição da unidade, simples. 1, posição dos décimos. E o 0, posição dos centésimos. Por isso que eu leio 10 centésimos, que é a mesma leitura da fração, da seguinte fração, em que o numerador é 10 e o denominador é 100. Essa fração também nós lemos 10 centésimos. Aqui nós podemos simplificar por 10 em cima e embaixo, porque os dois números são divisíveis por 10. Então, quando você divide o numerador e o denominador por o mesmo número, você está mudando a fração, mas não o seu significado. Então, a fração aqui vai ser igual a 1/10. 10 dividido por 10 dá 1. 100 dividido por 10 vai dar 10. Então, 10 centésimos é igual a 1/10. Note, o que nós estamos descobrindo aqui? Que todas essas partes têm o mesmo valor, é o sinal de igual. Então, 10 centésimos tem o mesmo valor que 1/10. E como que eu escrevo 1/10? 0,1. E aonde que nós vamos chegar aqui? Note que quando você dividiu a pizza em 10 pedaços iguais, a pizza é o seu inteiro. Você a dividiu em 10 pedaços iguais. Cada parte da pizza é o que nós chamamos de 1/10. Lembre-se que o nosso sistema de numeração é decimal. Por causa disso, se nós dividimos o inteiro em 10 pedaços iguais, cada parte do inteiro é 1/10, que é o que nós acabamos de escrever aqui. Então, cada pedaço da pizza é 1/10, tá? Mas 1/10, através dessas contas aqui, nós estamos vendo que é igual a 10 centésimos. Então, cada um dos pedaços da pizza corresponde a 10 centésimos? A resposta é sim, cada pedaço da pizza é 1/10, que é igual a 10 centésimos. Então, cada pedaço da pizza corresponde a 10 centésimos, sim. E o que prova? Esses cálculos que acabamos de fazer. Tá? Um outro jeito de fazer o cálculo seria você partindo de 1/10. Em vez de partir do 10 centésimos, partir de 1/10. Cada pedaço da pizza você deveria interpretar como sendo 1/10. Você iria escrever 1/10 desse jeito aqui que você está enxergando. E aqui você usaria a multiplicação em vez da divisão. Para chegar no 100, você multiplica 10 por ele mesmo. Como você não quer mudar o valor da fração, você tem que usar o que você já aprendeu sobre frações equivalentes. Você vai multiplicar por 10 embaixo e por 10 em cima. 1 vezes 10 vai dar 10. 10 vezes 10 vai dar 100. Isso está mostrando que 1/10 é a mesma coisa que 10 centésimos. Tem o mesmo valor que 10 centésimos. Só que esse 10 centésimos na forma de fração, eu posso escrever na forma decimal como 0,10. E você chegaria na mesma conclusão. Que 1/10 é igual a 10 centésimos. Então, cada pedaço da pizza, se ele é 1/10, ele tem o mesmo valor que 10 centésimos. Então, a resposta final é sim, né? Sim, para a primeira pergunta. Cada um dos pedaços da pizza corresponde a 10 centésimos da pizza também, tá? Agora nós vamos fazer atividade 3. Então, folheie aí e encontre a atividade 3. Claro que tem muitas figuras aí, nós não vamos resolver todos os itens da atividade 3, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, tá? Represente em forma de fração as partes pintadas de azul nas figuras. Então, note que aqui a figura é o seu inteiro, ela está dividida em 8 partes iguais e 4 estão coloridas em azul. Então, de novo, a fração tem dois números, o numerador que fica em cima e o denominador que fica embaixo. Você tem que saber o significado de cada um desses nomes. O denominador vai representar a quantidade total de partes em que foi dividido o seu inteiro. O seu inteiro aqui é esse retângulo todo. Ele foi dividido em 8, então o 8 vai ficar embaixo no denominador. E o 4 vai ser o numerador que vai representar as partes coloridas em azul. Então, 4/8. Mas note que o 4 e o 8 dá para você simplificar. Tá? O 4 ele é divisível por 4 e é divisível por 8.
Então dá para simplificar por 4. 4 dividido por 4 dá 1, 8 dividido por 4, 8 dividido por 4 dá 2. Então aqui metade do retângulo está pintado em azul. Então a fração que representa isso é 1/2. Essa é a fração já simplificada ao máximo. É o que nós já vimos em numa outra videoaula que nós chamamos de fração irredutível. Agora nós vamos, antes de ir para o próximo item, eu fiz essa simplificação aqui em cima desse jeito, que é para você perceber que você pode ir simplificando devagar, dividindo por 2, porque o 2 é um divisor do 4 e do 8, só que você chegaria no 2/4, daria para dividir por 2 de novo, até chegar no 1/2. Você pode simplificar de uma vez só, ou pode simplificando devagar, é uma escolha sua, tá? Agora nós vamos fazer, eu já falei que essa fração aqui é irredutível, né? Nós vamos fazer o item C. Item C. Aqui no item C você tem que a figura toda está dividida em 8 partes iguais, então o denominador vai continuar sendo 8. Só que agora o numerador só tem uma parte colorida. Então o numerador é 1. Tá? Essa fração aqui, note que ela já é irredutível. Não tem como você simplificar essa fração além do que já está escrito aqui. Eu escolhi esse item para você não ficar com a ideia de que escrever uma fração você vai ter que sempre simplificá-la. Cuidado, porque existem frações que não tem como serem simplificadas. Porque o único divisor entre o 1 e o 8 aqui, divisor comum, é o próprio 1. Só que nós já comentamos que simplificar por 1 não vai mudar a fração. Então a resposta é 1/8. Ok? Agora nós vamos para a atividade 4. Então encontre a atividade 4 aí. Represente os números a seguir na forma decimal. Então os números aqui estão escritos na forma fracionária. Note que aqui não tem dois números. Cuidado. O 4 e o 5 estão sendo usados aqui para formar um único número, que é o número fracionário. Então quando você lê 4/5, você tem que interpretar como sendo um número só. Um número 4/5. Cuidado que tem aluno que acha que tem dois números aqui. O 4 é o numerador, o 5 é o denominador. Só que quando eles estão posicionados aqui na fração, eles estão formando um número só. E esse número nós lemos como 4/5. Esse 4/5 nós vamos representar na forma decimal agora. Então lembre-se do que eu já comentei com vocês. Que quando o denominador é 10, é 100, é 1000, o denominador é quem está embaixo. 10, nós lemos décimos. Quando ele for 100, centésimos. Quando ele for 1000, milésimos. Fica muito mais fácil de você transformar o número em número decimal. A fração em número decimal. Então essa é a estratégia que nós vamos usar aqui. Nós vamos tentar transformar o denominador em 10. Quando nós percebermos que não for possível, nós vamos tentar transformar em 100 ou tentar transformar em 1000. Nesse caso é bem fácil você transformar em 10. E como que nós vamos fazer a transformação? Ou usando divisão em cima e embaixo pelo mesmo número, ou usando multiplicação, que é porque quando você usa divisão e multiplicação, você está encontrando frações equivalentes. Você vai mudar a fração, mas não o valor que ela representa. Então é sempre multiplicação e divisão que você vai usar. Nesse caso aqui, como eu quero aumentar o número, nós vamos usar a multiplicação. 5 vezes 2 vai dar 10, tá? Então você vai multiplicar por 2 embaixo e em cima. Então 4/5 eu coloquei aqui, vou multiplicar por 2, vai dar 8 décimos. E 8 décimos fica bem fácil de você passar para decimal, é o 0,8 que nós lemos corretamente como 8 décimos. Então essas frações aqui, 8 décimos e 4/5 são equivalentes, têm o mesmo valor. Então 8 décimos representa essa fração que representa a primeira. Tá? Agora vamos para o item D. Item D, 12/30. Então note aqui que se eu for usar a multiplicação agora, se eu multiplicar por 2 vai dar 60. Tá? Se eu multiplicar por 3 vai dar 90. Passou o 10 já faz tempo. No próprio 30 é maior que 10. Né? Se eu multiplicar por 4 vai dar 120, vai passar o 100. E se você continuar multiplicando para chegar no 1000, você vai perceber que vai passar o 1000 também, tá? Vai pular o 1000. A estratégia aqui, em vez de você usar
a multiplicação vai ser você usar a divisão. Então, 12 e o 30 são os dois divisíveis por 3. Então, se você dividir por 3 aqui, você vai ver que vai dar 10 aqui embaixo. 30 dividido por 3 vai dar 10 e você vai ler como décimos. E o 12 também é divisível por 3. Como eu estou dividindo por 3 em cima e embaixo, eu não estou mudando o valor da fração. Por isso que eu coloco esse igual aqui. Essa fração, 4 décimos, tem o mesmo valor que 12 trintaavos. 4 décimos, como que eu escrevo? 0,4 a gente lê como 4 décimos. Então, 4 décimos é a representação decimal do 12 trintaavos. Ok? Então, até a próxima aula.